Oi, gente, mais uma vez estou aqui com vocês, obrigado pela presença. Mais um vídeo do Amor Vence com Edith Modesto. Num dos vídeos anteriores, eu estava falando sobre a diferença que eu percebi entre as meninas lésbicas e os rapazes gays, mas não tenho grandes certezas, então eu convidei a minha amiga Vitória para falar sobre isso conosco, tirar as nossas dúvidas e tal. Obrigada, Vitória, pela presença. Então, querida, eu queria que você, se quisesse, você poderia falar sobre o seu processo de aceitação e como foi o processo de aceitação dos seus pais. Tá. Bom, desde criança eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo, na verdade. Eu percebia que eu tinha mais proximidade com as meninas, eu me sentia melhor com as meninas e eu tinha algumas amigas minhas que eu tinha um carinho muito grande e esse carinho acabava sendo mais puxado por ciúmes e eu não entendia isso direito. E eu achava que tinha alguma coisa de errado comigo. E aí quando eu tive mais ou menos uns 15 anos, eu fiquei com a primeira menina na minha vida e pra mim foi um choque, assim, foi uma coisa muito séria. Tanto é que logo depois eu fui pra igreja, fui me confessar, eu fiquei desesperada, não conseguia acreditar no que eu tinha feito, na gravidade do que eu tinha feito. E desde sempre foi uma coisa meio difícil de lidar, porque eu achava que era errado aquilo que eu estava fazendo. Então era muito difícil pra mim entender, e pra mim era uma escolha. Então eu falava, eu não quero isso pra mim, eu não vou. E eu me forçava a ficar com homens, eu me forçava a buscar o que a sociedade me falava que era certo. E então foi bem difícil, assim, dos meus 15 aos meus 17, mais ou menos. Eu nunca falei nada com a minha mãe, eu ficava com meninas mais escondido, namorei. Posso perguntar o que você quer dizer com ficar? Eu beijava meninas mas sempre escondido, né? Sempre da porta de casa para fora. Não transava com as meninas? Não. Só beijava, abraçava? Sim. Mas com 16 anos eu tive minha primeira namoradinha e namorei bastante tempo com ela e aí eu transei e tudo mais, consegui ter ideia do que era. E eu comecei a aceitar um pouco mais, a ver que aquilo não era uma escolha minha. Porque eu sabia como eu me sentia mal quando eu ficava com um homem, como eu me sentia... na verdade, não é que eu me sentia mal, eu não sentia nada. Então, eu não sentia vontade, eu não gostava que ficava me abraçando, eu não gostava que ficava me beijando. E com menina era diferente, com menina eu gostava de demonstrar carinho, eu gostava de receber carinho. E eu comecei a pesquisar isso, pesquisei na internet, pesquisei séries, eu queria entender o que estava acontecendo comigo. Então, eu sempre me pré-julgava antes. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia que aquilo era a minha vida e que não era uma escolha, mas eu me pré-julgava mesmo assim. E aí, quando eu fiz 17 para 18 anos, mais ou menos, eu contei para minha mãe. E a minha mãe sempre foi uma pessoa muito aberta. Então, eu tinha primas que eram homossexuais, eu tinha amigos e a minha mãe sempre aceitava eles muito bem, aceitava os namorados, as namoradas. Então, eu achei que fosse ser uma coisa tranquila para mim. E foi aí que eu caí do cavalo, né? Que não foi. É aquilo, né? Todo mundo fala que o filho do meu amigo tudo bem, agora o meu filho não. Filho da vizinha pode, né? Isso, exatamente. Atualmente já pode. Exatamente. Coitadinha, né? E aí quando eu contei pra minha mãe, foi meio que um choque pra mim, porque ela ficou muito brava e a primeira frase que eu lembro que ela falou foi: aonde foi que eu errei? E aquilo ficou na minha cabeça por muito tempo. E essa foi a época que a gente se afastou muito. Então, a gente conversava dentro de casa, tudo, ela fingia que não sabia, eu também fingia que não, e a gente levava a vida assim. Então, fora de casa eu era uma pessoa, dentro de casa eu era outra, e isso acabava externalizando para as pessoas. Eu achava que eu tinha uma imagem a zelar, então eu estava sempre escondida, ninguém sabia quem eu namorava, só os meus amigos, eu não demonstrava nada para ninguém. Quando perguntavam de namorado, eu ficava quieta. E foi durante muitos anos assim, mais ou menos durante uns 5 anos. E aí teve um dia que a minha mãe veio com uma conversa, minha mãe e meu padrasto vieram com uma conversa
falando que eles tinham visto uma pessoa na televisão e que eles queriam que eu conversasse com essa pessoa, que no caso era a senhora. E aí começou esse processo de aceitação, com terapia e tudo mais. Hoje eu acho que a minha mãe me aceita mais do que eu até. A gente já melhorou muito, eu consegui cortar meu cabelo, eu consegui assumir quem eu sou, eu não tenho mais vergonha. Eu mesma já faço piada disso, que era uma coisa que antes eu ficava muito chateada. Mas é tempo, né? Queria fazer uma pergunta. Você falou sobre eu cortei o cabelo, né? Eu imagino que deve ter sido algo significativo. Você já pensou sobre a diferença entre as próprias meninas lésbicas, algumas chamadas sandalinhas, né? São mais femininas do que eu, né? Sim. Eu tenho pacientes que usam salto 7, né? Decotes, maquiagem, o cabelo aqui e tal. Você já pensou sobre isso? Se há uma explicação para você sobre isso ou não dá para saber? Eu acho que é muito errado a gente querer colocar as pessoas em caixinhas. Não dá pra você falar que só porque uma menina é lésbica, ela vai ser masculina, com cabelo curto, usar perfume masculino e querer ser menino. Não é assim. Primeiro que não necessariamente, quer dizer, não necessariamente não, com certeza uma menina que é lésbica, ela não quer ser homem. Começa aí. Tem uma grande diferença entre isso, com isso e as meninas, elas são do jeito que elas querem. Tem mulher que gosta de mulher feminina, mulher mesmo. Tem mulher que já gosta de mulher um pouco mais masculina. Isso vai da pessoa, não é uma mais coisa andrógena, né? Sim. Então aí vem de encontro com algo que eu ando pensando, estudando e tal, que o ser humano em geral, também os heterossexuais, nós temos gradientes de masculinidade, de feminilidade, temos gradientes de orientações sexuais. Sim. Ninguém é completamente masculino, ninguém é completamente feminina, ninguém é completamente hétero e ninguém é completamente homossexual. Eu gosto de falar que as pessoas são pessoas. Sim. Só isso. Um hétero, ele não vai ser todos iguais, um gay não vai ser igual ao outro. As pessoas são pessoas e elas são do jeito que elas querem ser. E a gente não tem como generalizar isso ou falar, você é gay, você tem que usar maquiagem. Você é lésbica, você tem que usar cueca. Não, a pessoa vai usar o que ela quiser. Ela vai ser ela do jeito que ela quer. Que lindo. Ela está falando sobre a liberdade de ser. É a coisa mais importante do mundo para um ser humano, né? É aquela porta aberta para você ser feliz. Você ter a liberdade de ser quem você é. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, continuem conosco. Nós vamos continuar falando, eu e a Vitória, conversando sobre como ser lésbica e ser feliz.